Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando aí para mais uma live, né? Obrigado aí a Selmo, né? Obrigado, Selmo, por ter participado também, né? Temos aí também o Feliciano, meu amigo Feliciano, Tailane, eu acho que é Tailane também, está aí conosco. Saudações a quem já está participando aí da nossa live. Lembrando que esse é mais um vídeo do, do nosso treinamento sobre microexpressões faciais, né? Só lembrando que nós temos um curso lá no JUS 21, e esse curso no JUS 21 ele está na plataforma www.jus21.com.br, e lá você vai ter um curso voltado para advogados, microexpressões voltadas para advogados. Hoje, fiquem até o final da live, porque nós vamos ter uma surpresa. Eu tenho uma surpresa para vocês. Eu acho que vocês vão gostar da surpresa, eu não sei, mas eu tenho uma surpresa para vocês daqui para o final da nossa live de hoje. Lembrando também que nós já fizemos algumas lives onde os assuntos estão interconectados. Quando a gente fala a questão da verdade, né? Foi a primeira live que nós fizemos foi sobre verdade, verdade relativa e verdade absoluta, ok? Nós tivemos uma segunda live onde nós falamos sobre id, ego, superego e alter ego, que está conectado com a questão também das verdades, né? Eu não posso falar de id, ego e superego sem fazer uma correlação sobre os conceitos de verdades. E aí nós temos ainda uma outra live que nós fizemos, né, que falava sobre as características dos enganados, né? Não significa dizer com isso que todas as pessoas que têm aquelas características serão enganados. O importante saber é que quando você tem aquela característica, o enganador vai se aproveitar do excesso daquelas características para arrumar um meio de criar um falseamento ou um engano. E depois nós fizemos uma outra live falando sobre as características do enganador. Também não significa dizer com isso que todas aquelas pessoas, que todo mundo que tem aquela característica vai lhe enganar. Mas quando você se reconhece numa característica de enganado, você evita a aproximação do enganador, mesmo porque o enganador ele vai criar alguns cenários ou alguma forma de ter o acesso ao seu alvo principal, que é a pessoa que ele quer enganar. E hoje nós vamos falar sobre cenários, né? Nós vamos falar sobre cenários de engano. E muitas vezes, né? E aí eu vou querer a participação de vocês para saber se vocês já se encontraram nesses cenários de engano. Um deles que eu queria fazer uma relação, porque isso está bem vivo hoje aí, né? Nós temos aí com o Big Brother Brasil 21, né? Um programa que eu não assisto, mas de vez em quando eu vejo por conta de algumas questões de discurso mesmo, até para poder treinar um pouco a questão da análise do discurso mesmo, né? Mas percebam que o cenário do Big Brother é um cenário bem destoante, é confuso, e essa confusão ela é provocada justamente para que se crie momentos de intempéries, não é? A gente sabe que o Big Brother, assim como todo programa que fala sobre confinamento, né? A Fazenda, Big Brother e outros mais, eles criam cenários de discordância para que esse cenário de discordância atraia cada vez mais o seu público. E ele faz isso com muita maestria. E aí eu vou contar para vocês alguns cenários que eu tive a oportunidade também de visualizar. E aí eu gostaria de um feedback de vocês sobre esses cenários, né? E vou começar da seguinte forma. Cenário de fuga. O que é um cenário de fuga?
determinadas pessoas, quando estão conversando com você, percebam que quando eles estão se sentindo incomodados, eles começam a olhar para um lado e começam a olhar para o outro. Se você está de frente para aquela pessoa e aquela pessoa começa a se sentir incomodado com a sua presença, ele vai procurar a fuga. E como é que a gente procura a fuga? Traçando as rotas de fuga. E essas rotas de fuga, você percebe que as pessoas elas olham para um lado, olham para o outro. E existe um movimento, né, que é um movimento interessante chamado o Gambito da Rainha. Quem já viu aí a Netflix tem uma série que fala sobre o Gambito da Rainha, mas o Gambito da Rainha é um movimento do xadrez onde você coloca a rainha numa posição que atrai o seu adversário para a rainha, e aí você esquece peças mais fracas, que faz com que aquelas peças fracas é quem atinjam o objetivo de derrubar o rei. E como é que funciona esse gambito da rainha? Se a pessoa que está sendo arguída se sente incomodada, ela não consegue se livrar de você, ela começa a levar você até a porta, ela começa a caminhar você até a porta. Esse caminhar para a porta significa dizer, olha, vai embora. A sala é minha e eu preciso que você saia. Algumas delas, quando tem o poder em cima do outro, né, é um superior em relação ao subordinado, ele chega a pegar no ombro da pessoa e concorda com tudo que ela vai falando, mas vai conduzindo ela para fora do cenário. Então, o primeiro cenário da ilusão ou da mentira é o cenário de fuga. Um outro cenário também que é interessante a gente conhecer é o cenário de escudos. Algumas pessoas demonstram suas inseguranças montando determinados cenários de escudo. E esses cenários de escudo, ou ele é um balcão, ou ele é uma mesa. E quanto mais o balcão for largo, maior é a defesa que eu tenho do outro. E aí eu vou contar uma certa história que aconteceu comigo, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu fui visitar um setor, né, que eu não vou dizer qual é também, e quando chegou lá, a mesa da pessoa que a gente estava visitando, né? Ele era uma pessoa de alto comando, mas a mesa dele tinha um monte de coisa. E essas coisas eram medalhas, diplomas, certificados, homenagens. Então a mesa dele estava repleta de coisas. E atrás dele, na parede, ele tinha pregado na parede um monte de certificados, de diploma. Era uma coisa tão agressiva que eles acabavam ficando ofuscados dentro da sua mesa. E aí nós fomos fazer uma negociação, terminamos a negociação e meu colega disse, caramba, você viu aquele comandante ali? O cara é muito top. Aí eu perguntei, por que você acha que ele é top? Não viu não? Certificado, diploma, homenagem. Eu disse, pelo contrário, isso não é sinônimo de uma pessoa top. Isso é sinônimo de uma pessoa insegura. E a forma que ela tem de mostrar essa insegurança é justamente criar uma barreira com o seu interlocutor. É a pessoa que tem medo de errar, é a pessoa que está lhe dando uma mensagem subliminar dizendo, eu sou muito bom, cuidado com o que você vai dizer. E quando você começa a falar, ela começa a ficar sem argumento. Então quando ela começa a não se achar tão bom assim, então ele direciona para alguém, olha, procura fulano, veja ali com a pessoa que vai resolver. E geralmente não se resolve por quê? Porque a tomada de decisão não é da pessoa que ele indicou, é dele. Uma outra forma de escudo são pessoas que têm na sua mesa coisas altamente posicionadas. Essas posições são ocupadas por coisas estratégicas, como caneta, bloco de papel, documento em cima da mesa, um computador. Só que ela não está fazendo nada em relação ao que está na mesa. Às vezes ela está lá no WhatsApp, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquela ocupação toda que ela tem na mesa. Ou então, ela está simplesmente trocando uma ideia com uma outra pessoa por telefone que não tem nada a ver com o serviço. E essas pessoas que são altamente organizadas
são pessoas que têm problemas com frustração. Elas têm medo de decepcionar os outros. Ela tem medo que a imagem dela seja distorcida se por um acaso algo mudar na sua mesa. Então, essa característica que ela quer passar para você de ser uma pessoa organizada, de ser uma pessoa... Isso aí é correto, é real, se dentro dessa organização ela estiver produzindo algum conhecimento ou estiver produzindo alguma ação. Quando ela mantém a mesa organizada, mas ela não produz nada, então isso é uma forma de dizer que ela é organizada, só que não. Só que ela não é. É um cenário de engano. Uma outra forma de escudo é buscar a autenticação da fala em relação ao outro. Eu estou falando para você, mas eu preciso de alguém que concorde com o que eu estou falando. Então eu chego para você e digo: nós amanhã teremos uma reunião que vai ser muito boa, na verdade, e que essa reunião nós já fizemos o planejamento, não é isso? Esse planejamento ele já... Então é uma pessoa que busca no outro, que está mais próximo dele, uma forma de confirmar, de legitimar a fala. Quando ele busca no outro a legitimação dessa fala, ele demonstra que ele está inseguro. Então isso é uma forma de demonstrar um cenário de engano. Uma outra forma de verificar o cenário de engano é quando você entra numa sala e tem algo que foi feito para chamar a sua atenção, que está fora do ambiente, está fora do contexto do ambiente. Um exemplo disso, né? Eu cheguei na sala de um determinado comando da Polícia Militar e você olhava para o teto e tinha um escudo enorme da polícia que ele mandou fazer. Então ele falava com você olhando para o escudo e balançando a cabeça. E você instintivamente começava a olhar também. Então você começava a tirar o foco da pessoa, porque era uma coisa que a parede do teto era toda branca. Fora esse branco tinha algo colorido, que o símbolo da polícia ele é padrão nacional, né? As estrelas com conjunto de estrelas, mas que ele olhava justamente para tirar a atenção, para tirar o foco dele, colocar o foco em outra coisa que não tem nada a ver com o ambiente. Isso também é uma forma de criar um cenário de engano. Uma outra forma de se criar um cenário de engano é quando você faz uma pergunta para uma pessoa, mas na verdade você está perguntando para outra pessoa. É como se eu estivesse... você me fez uma pergunta, eu não respondo para você. Eu respondo para o outro, porque eu sei que o outro não tem o poder sobre mim, ou não tem o poder de fazer uma análise do que eu estou falando. Então eu vou buscar aquele que eu tenho uma força maior em cima dele. Então você chega para mim assim e pergunta: e aí? A nossa operação vai dar um resultado positivo? E aí eu viro para lá e digo: olha, a nossa operação vai dar um resultado positivo porque nós montamos de acordo com o planejamento. Ué, mas a pergunta veio de cá, a pergunta não veio daqui. Então eu busco aquele que é mais fraco dos dois, porque eu tenho receio de ser descoberto alguma coisa que comprometa a informação que eu vou repassar, ok? E aí eu vou dar um exemplo que é bem clássico para vocês. Isso aconteceu de verdade. Eu estava tirando um serviço na área do 1º Batalhão com uma amiga minha. Ela é uma mulher, eu não sei se eu chamo de negra ou de preta, porque eu não sei mais como é que a gente se trata disso, mas ela é uma mulher negra, chama muita atenção, muito bonita. E ela estava tirando serviço comigo lá na área de Rio Doce. Nós estávamos parando veículos. E teve um cidadão que parou numa moto. Nós abordamos essa moto, né? Mais uma vez, para quem não sabe, eu sou policial militar, sou sargento da Polícia Militar aqui de Pernambuco. E a gente parou a moto e fizemos a abordagem, tudo tranquilo, documentação em dias, a moto estava toda regular, não tinha problema nenhum com a moto. E de repente ele chegou assim e perguntou:
olha, vai abrir o concurso da polícia esse ano? Só que ele perguntava para mim e olhando para ela. É porque eu tenho muita vontade de ser policial, a minha vontade era entrar na polícia e eu queria saber como era que a gente fazia, quais são as disciplinas que eu queria entrar para o concurso, que eu preciso estudar para o concurso. E aí, além de você observar essa questão comportamental, você começa a ver a questão das microexpressões faciais. Por isso que uma coisa acaba estando casada com a outra. Ele demonstrava tristeza cada vez que ele falava comigo, olhava para ela e ela não retribuía o olhar dele, até mesmo porque ela nem sabia que ele estava falando com ela. Ele mostrava muita angústia, essa tristeza tão grande que você começa a perceber que ele estava angustiado. E aí, depois de uns 5 minutos ele falando, eu parei e perguntei: amigo, eu posso lhe fazer uma pergunta sem você ficar chateado comigo? Ele: pode fazer uma pergunta. Eu disse: minha colega lembra uma ex-namorada sua, não é? Ele parou, ficou parado. Eu disse: não se preocupe não, porque eu já sei, ó. Você namorou com uma menina que era muito parecida com a minha colega, e você gosta muito dela, mas vocês tiveram que se separar, e essa separação foi muito traumática para você, mas a culpa foi sua, não foi dela. E baseado nisso, você, quando vê a minha amiga, você sente remorso por algo que está dentro do seu repositório de memória. E aí ele não disse nada, ele simplesmente botou o capacete, subiu na moto e foi embora. Ele não disse absolutamente nada, ele não concordou, não discordou. E aí minha colega chega para mim e faz: poxa, como é que você faz um negócio desse? Foi constrangedor pro cara. Minha filha, eu queria que ele fosse embora. Mas a ciência fala mais alto, ela fala de acordo com a questão comportamental. Então, é uma percepção que você tem de primeira mão, e aí você busca o conhecimento científico e começa a casar o conhecimento científico com essa percepção. Partindo dessa premissa, você começa a fazer essa conjunção de cenários que acaba culminando justamente na análise do discurso não verbal que a gente já vem falando em todos os nossos vídeos. E lembre-se, até o final da live de hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ok? Uma outra situação de cenário de engano é quando a pessoa tem na sua mesa um monte de papel ou um monte de pastas. Só que ela não mexe em nenhuma dessas pastas. Você chega lá, ele sempre está tocando no montinho, tocando no outro montinho, bota a mão no pontinho. Quando você chega, ele puxa uma pasta, começa a olhar a pasta, não tem tempo de lhe atender, diz: ó, agora não dá, agora não tenho tempo. Ó, como está a minha mesa? Estou cheio de coisa para fazer, estou atolado de serviço para fazer. E quando você sai, ele pega a pasta e coloca lá de volta. Então, tudo isso são escudos que são utilizados para que a pessoa não denuncie um comportamento inadequado, ou que ele acha que é inadequado. Por isso que ele escuta por isso que ele monta esse cenário para poder iludir. Uma outra situação Martins está fazendo uma pergunta, né? Não, Martins está querendo participar ao vivo. Confirma aí, Martins, se está querendo participar ao vivo, né? Que aí a gente visualiza e sociabiliza também. E aí você pede de novo que a gente coloca você aqui no ar conosco. Então essas situações de engano, se você começa a perceber, então você começa a minar essas situações. Você começa a não trazer isso para você. E você evita determinados tipos de situações que tragam resultados negativos. Um outro tipo de situação que é muito comum no cenário de engano é quando a pessoa monta um cenário de tragédia, não é? Esse cenário de tragédia nada mais é do que você passar para outra pessoa de que se ele não fizer determinada coisa, ou se ele não cumprir determinada missão, ou que se ele não cumprir determinada ordem, o mundo vai se acabar. Você chega lá para você e faz: olha, eu preciso saber de você se os equipamentos já foram... Rapaz, olha, não tive tempo, porque aconteceu um negócio, e a tragédia vai acontecer se eu não estiver lá, e eu precisava, e eu estava ocupado. E aí você para e faz uma simples pergunta:
Qual foi o plano que você traçou? Ele não sabe. Como foi que você planejou fazer isso? Ele simplesmente não sabe. O que ele quer é simplesmente mostrar para você que ele está exacerbado de coisas importantes para fazer e que naquele momento você não é tão importante quanto aquele que ele tem para resolver. Um outro cenário de engano, e esse é interessante, você vai ter que prestar um pouco mais de atenção na hora que estiver analisando, é quando você faz uma pergunta a uma pessoa e essa pergunta vem acompanhado com uma retórica que não tem nada a ver com a pergunta que você fez, mas a pessoa tem a necessidade de complementar essa pergunta para te mostrar que ele tem algo mais do que além daquilo que você perguntou, né? E eu passei por uma situação dessa recentemente, quando eu encontrei um amigo meu e ele estava vindo de um outro órgão, né? E eu simplesmente perguntei para ele: oh, poxa, bicho, não sei o que, você tem formação superior? Ele tem, eu estou formado. Bicho, tu é formado em quê? Eu perguntei naturalmente. Aí ele chegou e disse: olha, eu sou formado em Direito, mas olha, eu passei por uma situação difícil, porque eu estava num local que eu não estava me sentindo muito bem, e a partir desse momento eu comecei e depois disso onde resultou. Era uma simples pergunta: qual a tua formação? Porque eu precisava saber da formação dele para enquadrar ele dentro do serviço. Além da formação, ele me deu um outro cenário que não tinha nada a ver com a pergunta. Geralmente, pessoas que complementam as perguntas dessa forma, ele traz consigo um trauma dos locais que ele passou. Ou ele não é bem quisto no local que ele trabalhou anteriormente, e ele quer justificar isso contando o histórico disciplinar dele, ou um histórico que não tem nada a ver, ou simplesmente a passagem dele por aquele setor foi uma passagem traumática para ele. Mas isso é um indício que pode me levar à condução de um processo de sociabilização para que eu possa trazer ele para o meu lado e entender algumas celeumas que ele traz consigo. E com isso eu consigo trabalhar melhor os resultados positivos dessa pessoa. Então, tudo o que nós falamos aqui está relacionado a você identificar que o outro é o outro também. Apesar de eu ter um cuidado muito grande com essa coisa de você ter empatia, né? Nós já falamos sobre empatia em vídeos passados, né? Mas há uma necessidade de você construir os resultados positivos com as pessoas que você traz consigo, né? Miranda, meu amigo Miranda, obrigado por estar participando aí também, Miranda. Eu vi que o Coronel Menezes, meu amigo Coronel Menezes, também deu uma passada por aqui. E vamos seguir. Esses cenários de engano, eles são construídos justamente porque nós somos seres sobreviventes. Nós buscamos a sobrevivência. E muitas vezes, para buscar essa sobrevivência, você tem duas formas de fazer isso. Ou você luta, ou você foge. Não existe outra opção. Ou você luta, ou você foge. Na hora de lutar ou na hora de fugir, você busca a melhor arma possível para que você possa contextualizar a dinâmica da sua sobrevivência. Lembrando que lá no vídeo que nós falamos sobre id, ego, superego e alter ego, você vai perceber que você precisa proteger o seu alter ego, o seu superego, mas também você precisa proteger o seu alter ego. Esses mundos não podem se confundir. E muitas vezes, para que eles não se colidam, você acaba criando um cenário que a gente chama de cenário de engano, para não chamar de cenário de mentira, porque muitas vezes a intenção da pessoa não é criar uma mentira. Uma outra situação que é interessante, e aí eu vou trazer para vocês como exemplo, né? Eu dei uma palestra num determinado setor da polícia e foi com 40 pessoas uma palestra. E a pergunta que eu fiz foi: quem é você? Quando você faz uma pergunta dessa, é uma pergunta muito aberta. O quem é você, ele pode ser profissional, ele pode ser pessoal ou pode ser os dois. O que é que eu trago na minha carga de conhecimento? Que eu já digo para você, a minha formação não é na área de psicologia, eu não tenho formação
na área de humanas, a minha formação é na área de exatas, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, mas a percepção que eu tive, né, eu trabalho com palestras há mais de 20 anos, é que quando você pergunta quem é você e a pessoa responde mostrando o seu eu profissional, ela tem um perfil profissional. Quando ela responde o seu perfil social, ela tem um perfil social. Aí você diz para mim assim, Jota, e qual é a diferença de um para o outro? Quando a pessoa ela tem um perfil pessoal, ela valoriza mais o seu pessoal do que o seu profissional, essa pessoa ela é excelente para fazer atendimento ao público, porque ela vai se colocar no lugar do outro, ela vai entender a celeuma do outro. Mas quando você tem uma pessoa que tem um estereótipo voltado para o seu profissional, eu vou colocar ele no local onde ele defenda a empresa, porque o perfil dele é um perfil de colocar o seu alter ego bem acima do seu superego, entendeu? Então essa pessoa que, quando você pergunta quem é você, ela fala do seu profissional, esquecendo o seu pessoal, é uma pessoa que vai desenvolver muito bem o trabalho dentro da empresa. E talvez não seja tão boa assim para poder trabalhar o público. O problema está quando você pergunta quem é você e a resposta ela não está nem no social e nem no profissional, está nas celeumas. Quem é você? Ah, eu sou uma pessoa que não sou valorizada porque eu já trabalhei em tal lugar e eu trabalhei altas horas da noite e ninguém me compreende, ninguém me entende. E eu faço parte de um grupo que é incompreendido. Então, opa, peraí, vamos se tratar primeiro, né? Essa pessoa, onde você colocar, seja para trabalhar no seu profissional, seja para trabalhar no atendimento ao público, ela não vai dar certo em canto nenhum. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser, como é que eu posso dizer? Ter uma valoração na sua autoestima. É preciso compreender o que foi que aconteceu com essa pessoa que levou ela a criar essas neuroses. Se for, eu não tenho condições de saber se é uma neurose ou não, mas eu posso fazer um encaminhamento para um psicólogo, um psiquiatra, e aí ele vai poder tratar isso melhor, uma terapeuta, e aí ele vai tratar isso melhor. E aí tem um determinado setor que a gente trabalha, né? Não vou dizer que setor é esse, mas uma pessoa ficou responsável para fazer um trabalho que essa pessoa nunca tinha feito na vida. Eu vou chamar ela de Maria, né? Maria nunca fez aquele trabalho na vida dela. Então, o que foi que aconteceu com Maria? Maria começou a fazer um trabalho e começou a desenvolver bem o trabalho. Acontece que os parâmetros do trabalho não foram respeitados. E aí você chama Maria e diz assim, Maria, você vai ter que alterar isso porque tem uma portaria, porque tem um decreto. E aí ela chega assim e fala, poxa, mas vocês, isso aqui é invenção, não sei para que isso, vocês estão começando a inventar coisa e a gente trabalha aqui e a gente fica, opa, peraí. Da mesma forma que Maria teve Conceição do outro lado, que você chegou para Conceição e aconteceu o mesmo problema aí. Conceição, veja bem, nós temos esse problema aqui que a gente queria tratar com você, porque a documentação que você apresentou está errado, precisa ser ajustado. Rapaz, e como é que eu faço isso? Onde é que eu busco? Porque o próximo eu já vou fazer diferente, já vou atender. Então você veja que o perfil dessas duas pessoas diante de um mesmo problema tem um resultado diferente, né? Eu tenho um amigo meu chamado Coronel de Lima, e aí eu vou usar o nome dele porque o Coronel de Lima é meu amigo de muitos anos, e todas as vezes que eu chego para o Coronel de Lima e faço, Coronel, deu uma novidade para o senhor, ele me pergunta, isso vai trazer um resultado positivo para mim? Vai. Então quando eu digo que isso vai trazer um resultado positivo para ele, ele fala, meu amigo, então senta aqui porque eu quero ver se realmente isso vai trazer um resultado positivo, se eu vou ter um bônus com isso. Mas em princípio você vai ter um trabalhozinho, mas depois vai ser, o trabalho inicial eu não quero saber, eu quero saber do resultado que eu vou ter depois. Então veja que é uma pessoa que ele se conhece muito bem, ele trabalha esse eu dele muito bem e ele sabe se posicionar
de acordo com o perfil que ele conhece. Então, a chave é você se conhecer dentro do processo. Ninguém pode conhecer o outro sem antes se conhecer. Muitas vezes, esse cenário de engano ele é necessário para que você demonstre algo que você não é, mas que há necessidade de você ser. Quando o policial está de serviço na rua, ele tem que demonstrar determinado afastamento, até mesmo porque para resolver a ocorrência ele tem que ser imparcial. Se ele começar a ser parcial, ele não vai resolver a ocorrência, ele vai gerar um problema dentro da solução que se propõe a ser realizada. E muitas vezes essa solução não é muito viável. Então o que acontece? Você se conhece dentro do processo. Você sabe qual é o seu perfil. Então você não vai precisar criar cenários de engano, muito menos perfil de engano. Esses perfis de engano têm um risco muito grande. E aí eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem, né? Eu estava conversando com uma amiga, né? E no meio da conversa ela disse: eu não tenho preconceito com, sei lá, vamos chutar, eu não tenho preconceito com homossexuais. Para mim, são pessoas que... Então ela demonstra desprezo, ela fingiu. Ela disse: ó, você é preconceituosa. Não, eu não sou preconceituosa não. Vai me desculpar, mas você é preconceituosa. Como é que você sabe? Você está conversando comigo agora. Como é que você sabe que eu sou preconceituosa? Eu disse: olha, você mexeu o seu bucinador, levantou, o seu o canto dos lábios mexeu para cima, que é sinal de desprezo. O seu zigomático menor e o seu zigomático maior deu uma pequena levantada, significa dizer que você tem um desprezo grande. Então, o que foi que eu fiz? Eu associei a questão do perfil comportamental com as microexpressões que ela demonstrou naquele momento. Lembrando que a microexpressão facial ela acontece de 1/4 a 1/5 de segundo, muito rápido. E qual foi a resposta que ele me deu? Que ela me deu: mas você sabe que isso aí Deus desaprova. Então veja que ela fica tranquila, ela relaxa, porque o problema não é com ela, o problema é que Deus não aprova. Então quando você coloca a responsabilidade da sua ação em cima do outro, você também está criando um cenário de engano. Olha, eu não queria fazer isso com você, mas o comando, a diretoria, a gerência está exigindo de mim que isso seja feito. Então, como é ele que está exigindo, eu vou me isentar da responsabilidade. Eu apenas vou ter que fazer realmente, né? A decisão não é minha, mas sou eu que tenho que fazer. Uma outra coisa que também está voltada para o cenário de engano, e aí é interessante que a gente entenda esse cenário de engano, e aí eu vou dizer para vocês. Eu estava de serviço num determinado batalhão, eu estava conversando com um oficial que ia fazer a fiscalização, e de repente chegou um fiscal e disse: comandante, o senhor liberou o soldado Pedro para ele socorrer a filha dele? Aí o comandante disse: liberei. Olha, tudo bem que o senhor liberou, mas esse cara é um enrolão. Ele foi para o hospital e chegou no hospital para socorrer a filha dele. Eu já achei estranho ele socorrer a filha dele, porque o negócio aconteceu na casa dele, a mulher dele estava lá, podia ter pego um Uber e podia ter levado a menina lá para o hospital. Mas não, ligou para ele sair mais cedo do trabalho e ir lá pegar a menina para poder socorrer. Primeiro, comentário desnecessário. Esse não é um comentário para você fazer se você está informando apenas que a pessoa pediu para sair. O que a pessoa está fazendo? Ele está criando uma situação de cobertura para mostrar para o comando que aquela pessoa que ele está fazendo a informação dela tem algo de ruim. E aí eu fiquei apenas observando. Vamos ver onde é que isso vai dar. Aí ele disse, inclusive, ele pegou a filha dele em casa, levou ela para o hospital, e aí o médico pegou a filha dele, fez lá o procedimento, liberou a menina para ir para casa. E deu uma dispensa para ele acompanhar a filha.
já sabe que isso aí já tem algo de errado, né? Porque ele não precisava acompanhar a filha, ela já estava medicada, já tinha sido feito um procedimento para que ela saísse do hospital, então não havia necessidade dela ser acompanhada pelo pai. E aí eu fiquei só observando, né? Aí para o senhor ver, mas como foi o senhor que liberou, eu não tenho nada a ver com isso, só estou lhe avisando. Aí eu perguntei, amigo, você comunicou do soldado? Você fez uma comunicação de tudo isso que você está falando? Ele fez, não, porque o comando liberou, isso está errado. Você tem que comunicar, porque o fato aconteceu. Você comunica e o comando toma a decisão. Agora, não adianta nada você falar algo que você não vai colocar no papel. Como assim? Você vai colocar no papel que a menina não precisava de atendimento? Você vai colocar no papel que o médico erradamente liberou o cara para cuidar da filha dele? O soldado para liberar a filha dele? Você vai colocar isso no papel? Porque se você colocar isso no papel, alguém pode chegar e entrar com uma representação contra você. Você não é médico, você não pode tomar esse tipo de decisão, mas você pode falar. Porque a fala se perde, mas a escrita não. Aí o comando disse, não, realmente o sargento aqui tem razão. Coloca lá no papel, por escrito, o que você quer. Resultado, ele tinha um problema pessoal com o rapaz que ele estava fiscalizando. E ele deixou esse problema pessoal transbordar um cenário que era altamente negativo para poder otimizar um erro, que talvez esse erro nem existisse, mas a forma como foi colocado, o cenário que ele montou, que ele articulou para que isso fosse apresentado para outra pessoa, foi uma forma de queimar o cara lá. Então essa queimação muitas vezes faz com que você exagere um pouco dentro desse cenário. Então o cenário de engano muitas vezes ele não está montado dentro de uma área física. O cenário de engano, muitas vezes, ele é montado na questão situacional. Eu sei que tem um amigo meu que tem um pavio curto, porque ele é um cara que está com problema, porque ele é um cara que não sabe administrar o emocional dele. Então o que é que eu faço? Eu começo a instigar esse emocional. Eu começo a instigar ele onde ele é fraco naquilo. Qual é o meu objetivo? Criar uma situação onde eu possa me sair de vítima. Porque eu me saindo de vítima, a culpa é de quem me agrediu. A culpa é de quem veio para cima de mim. Mas eu sabia que o resultado poderia ser esse, se o caminho que eu tomasse fosse a instigação em cima de algo que é prejudicial emocionalmente para aquele colega que ali está. Então, determinadas situações que você perpassa para poder criar esses cenários, você também pode prejudicar uma pessoa. Eu tenho um amigo meu que ele foi fazer uma apresentação de currículo e ele precisou de uma apresentação de PowerPoint. Né? Fui lá, fiz o PowerPoint dele, ele disse, irmão, apresente esse PowerPoint para mim. E aí, quando ele foi apresentar esse PowerPoint, ele disse, olha, eu tive um problema na empresa e esse problema aconteceu porque o meu supervisor queria sacanear um amigo meu e eu acabei tomando as dores e acabei sendo demitido. Colega, olha só, não é por nada não, mas a empresa que você está pleiteando uma vaga não quer saber disso não, pô. O que ela quer saber é o seguinte, você sabe trabalhar em equipe, você sabe coordenar uma equipe, você é bom naquilo que você faz. Pra que? Não, pô, porque eu defendi o meu amigo numa situação de injustiça. Meu amigo, a empresa não quer saber disso não. Se preocupe apenas em falar sobre você, o seu profissional e o quão bom você é se a empresa contratar você, os resultados positivos que você vai oferecer para a empresa. Essas questões que perpassam o que a empresa quer, não interessa ela saber. E depois eu fiquei muito feliz em saber que ele foi muito bem na entrevista dele e ele foi contratado antecipadamente aos colegas, que ainda vai ter que passar por mais 2 etapas de classificação e ele não precisou passar por essas etapas de classificação. E ele disse para mim, ó, eu me lembrei do que você me falou, eu me lembrei do que você me disse, eu segui as suas orientações, na hora até deu vontade de falar, mas eu disse, ó, Jota disse que não falasse e aí acabou que eu fui contratado por antecipação. Pessoas que criam determinados cenários de necessidade extrema
também são muito suspeitas. São muito suspeitas. Ninguém tem necessidade extrema quando chega para você. Às vezes até o cenário é até pior do que aquilo que ele repassa. Mas ele não consegue, ele sabe que não consegue resolver tudo, ele vai resolver o que ele pode resolver. E como você identifica que esse cenário não é um cenário de engano? É só você perguntar de onde vem as origens dessa necessidade dele. Porque o cérebro não está preparado, não existe um cenário preparado para criar a origem da necessidade. O cérebro prepara apenas que eu preciso apresentar a minha necessidade e essa necessidade ela tem que ser atendida. Então, todas as vezes que você vai montar um cenário de engano, esse cenário de engano, ele está reportado, ele está tipado em cima de algo que você precisa naquele momento. Então, coisas exageradas, cenários exagerados, cenários que não combinam. Você chega num determinado setor, um lado é colorido demais, o outro é escuro demais, o outro é branco demais, o outro é neutro demais e nada se combina por ali. Muito cuidado que isso foi montado para lhe enganar ou para te iludir. Então, o cenário físico, muitas vezes, ele não é tão agressivo ao ponto de você perceber. Um outro exemplo também. Todas as vezes que você chega num determinado setor, a pessoa pega logo o papel e levanta. Isso é um escudo. Como ela não tem escudo naquele momento, ela pegou o papel e levantou. Quando você se aproximar, se ela fingir estar anotando alguma coisa, isso é um cenário de engano. Ela está tentando lhe mostrar que está ocupado demais. Naquele momento, aquele escudo ali está fazendo com que você não interrompa o que ele está fazendo. Porque ele precisa, naquele momento, terminar aquilo que ele está escrevendo. Então, você não é tão importante quanto aquilo que ele está escrevendo. Se você perguntar o que é que ele está escrevendo, estou escrevendo um negócio aqui. Estou anotando um negócio aqui. Você pergunta, o quê? Para quem? De onde veio? Para onde vai? Ele simplesmente não sabe responder. Uma outra situação, que é uma situação de engano muito comum, é a questão dos atendimentos. Geralmente o atendimento, quando ele é um atendimento quente, pô, Jota, o que é um atendimento quente e o que é um atendimento frio? Telefone. Telefone é um atendimento frio. Atender a pessoa, até por videochamada, se você consegue visualizar a pessoa, é um atendimento quente. E se ela estiver presencial, é um atendimento quente também. Né? Se você apenas liga, ou se você manda um recado, se você manda um e-mail, todos esses são atendimentos frios. Quando você está no atendimento quente, que a pessoa quer vencer você pelo cansaço, olha, eu tenho que verificar aqui o documento, sai, levanta, vai, volta, olha, eu tenho que ver uma análise aqui, ela sai, volta, levanta, e de repente ela quer despachar você para poder você ir embora logo, é porque provavelmente a pessoa que está depois de você que ela vai atender é uma pessoa que tem um perfil que ela não quer atender. São pessoas que não querem lidar com idosos, não querem lidar com criança, não querem lidar com pessoas com problema de mobilidade ou deficiência física, entendeu? Então, se eu estou atendendo, eu sei que o próximo é aquela pessoa ali. Se eu terminar de lhe atender, eu vou atender ela, eu não quero atender ela. Então, começa a criar amassada, começa a ficar lento, que é para poder depois. Vou dar um exemplo que, claro, é um exemplo fictício. Tem uma ocorrência. Eu pego de 7 da noite até as 7 da manhã. Eu tenho 12 horas de serviço. Tem uma ocorrência. Olha, segue para tal lugar porque está tendo uma briga de casal lá. Aí, vamos lá. Para que a pressa? Para que a gente chegue lá? A confusão já acabou. Porque confusão é assim. Quando começa, o pessoal desiste. Tu vai ver, quando chega lá já vai estar tudo tranquilo. Quando você chega lá, tá o Zara. Aí você faz o quê? Pede apoio. Olha, veio a guarnição para cá porque o negócio aqui pegou fogo e a gente tem que agilizar porque a bronca aqui, pá. Quando você começa a verificar o traslado que ele fez, da hora que ele foi acionado até o momento onde ele chegou na ocorrência, o tempo é muito maior do que um deslocamento de emergência. Então, são esses cenários que muitas vezes a gente... Outra coisa também que é interessante, falando também de cenário, é o cenário de desgaste.
né? Existe um trabalho feito por um major da Polícia Militar, e ele fez esse trabalho voltado para o efetivo da Polícia Militar, o Major Davi Miranda. Ele fez um trabalho sobre a incidência da síndrome de burnout. Quando você fala de síndrome de burnout, você começa a verificar que determinadas pessoas estão com essas características da síndrome de burnout. São pessoas apagadas, apáticas, são pessoas que não estão nem aí mais. Isso aí precisa rodar. A pessoa precisa ou trabalhar naquilo que ela se identifica mais, ou então começar a tratar essa pessoa para que ela possa voltar a atender melhor. Ou então ela vai criar uma neurose, ela vai criar uma síndrome psicossomática e aí ela vai ser afastada do serviço. Um outro cenário também, que é um cenário de engano, que é muito interessante também verificar. Eu estava conversando com um determinado cidadão e ele disse: eu fui afastado do serviço porque o meu comandante estava me perseguindo. O que tu fazia? Não, eu fazia trabalhos sociais. Que trabalho social? Era um trabalho social que tinha lá no batalhão e o comando acabou com esse trabalho social simplesmente porque ele queria, porque ele é um cara ruim. Aquele homem não é de Deus, não. Meu amigo, tudo bem. Qual é o trabalho social que você fazia? Era um trabalho social. Pô, cadê o trabalho social? Não tem. Então ele cria um cenário de vitimização para dizer, ó, eu chegava atrasado, meu comandante reclamava, eu queria sair cedo, meu comandante reclamava. Cadê o teu cenário aí que justifique tu dizer isso? Não estou dizendo com isso que essa é uma semântica total. Mas quando eu digo para você, eu fiz um trabalho social em determinado local, eu tenho que pelo menos conhecer que trabalho social é esse. Eu tenho que saber o nome do trabalho social que eu fazia. Eu tenho que saber de onde veio esse trabalho social. Na Polícia Militar nossa, nós temos uma diretoria de direitos humanos, né, que é DASDH, que é a Diretoria de Ações Sociais e Direitos Humanos. Toda e qualquer ação social dentro da Polícia Militar de Pernambuco passa por essa diretoria, e quando você vai ser alocado ao serviço, você sabe que esse serviço que você está executando é um serviço social que é oriundo da DASDH, onde o foco é criança e adolescente, combate às drogas nas escolas, patrulha escolar. Então você tem que saber pelo menos o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, alguma coisa de errado está, ou no comando ou no comandado. Então esses cenários muitas vezes eles são criados justamente para que você se iluda. Uma outra situação também que é interessante é o seguinte: você criar um cenário de necessidade pessoal extrema. Olha, eu não saio daqui porque se eu sair daqui o serviço para. Ou então, eu até queria sair daqui, mas o comando me chamou, rapaz, para trabalhar aqui, eu devo a ele. Tu sabe como é que é, né? Pô, se o comando chamou o cara para trabalhar lá, insistiu para ele trabalhar, a última coisa que eu falaria foi que o comando me botou ali. Eu estou ali para cumprir uma missão, eu estou ali por uma confiança. Para que eu ficar dizendo para os outros que foi o comandante que me colocou ali? Isso se chama insegurança. E quando as pessoas elas são inseguras, elas precisam relacionar a sua competência a um outro fator externo que legitime essa competência. Quando você simplesmente executa o seu trabalho de forma bem feita, você vai aparecer pelo mérito do seu trabalho ou por indicação do mérito de outrem. Alguém vai chegar e vai dizer: aquele cara é muito bom, aquela pessoa é muito boa, eu conheço o trabalho dela. Quando você vê uma pessoa que, para legitimar a competência dela, ela precisa avocar a chancela de outro, isso é um cenário de engano, não é? E esses cenários de engano, eles servem justamente para poder falsear os resultados. E como eu disse para vocês, se você está comigo até agora, eu tenho uma surpresa para você, não é? Eu vou ministrar um treinamento gratuito, online. Veja bem, vamos lá. Eu vou ministrar um mini curso sobre microexpressões faciais. E vou dizer para você o que é que você precisa para participar desse mini curso. O curso ele vai acontecer, já marquei aqui,
né? Segunda, terça e quarta-feira da próxima semana. Os dias da segunda-feira são, né? Hoje, deixa eu ver a data de hoje. Não me lembro, deixa eu ver aqui a data. Então vamos lá, dia 15, 16 e 17, nós teremos um curso gratuito online, é um mini curso. O curso começará às 10 horas da manhã e vai finalizar às 11h30, de 10 da manhã até às 11h30. Apenas para as 10 primeiras pessoas que conseguirem se inscrever no curso. Ô Jota, e como é que eu faço para me inscrever nesse curso que vai acontecer segunda, terça e quarta-feira da próxima semana, né? Já falei as datas. Segunda, terça e quarta-feira, o que é que eu faço para poder me inscrever nesse treinamento? As 10 primeiras pessoas vai se inscrever através do meu celular, vai me mandar uma mensagem pelo WhatsApp no meu celular. Anote o meu celular, ele é 81, que é o código de área, 996479871. Jota, como é que eu vou saber que eu estou participando desse treinamento? Você vai saber porque você vai me mandar uma mensagem nesse WhatsApp, onde você vai dizer, eu quero participar da mini turma de microexpressões faciais. Manda só essa mensagem. Você vai ser incluído num grupo. Esse grupo vai ser Microexpressões Curso. Esse Microexpressões Cursos, eu vou adicionar você nesse grupo e no final de semana eu vou mandar o link para você participar do curso e a gente vai se encontrar no Google Meet. Lembrando só o seguinte, tá? É intransferível. Você vai mandar o seu nome na mensagem, manda o seu nome, depois você envia para mim. Quero participar do curso de microexpressões gratuito online que irá. As datas serão 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, né? É bom deixar também o ano aqui. 15, 16 e 17 de 2021, das 10 da manhã até as 11h30. Vai ser um mini curso. Você vai gostar. Nós vamos, além de falar sobre microexpressões faciais, nós vamos trazer também vídeos onde você vai poder explorar esse conhecimento de microexpressões faciais, bem como ter uma prática em cima disso, né? Em cima desse assunto, dessa temática que são as microexpressões faciais. Deixa eu deixar aí uma abertura para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer alguma colocação. Eu vou dar um tempinho aqui para que vocês possam perguntar. E só lembrando, tá? Esse vídeo que fala sobre a questão dos cenários, ele é o 6º vídeo. Lembre-se que nós temos mais 5 vídeos dentro desse canal aí do Instagram, né? O jcarlos.instrutor. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, clica lá na setinha, compartilha ele com seus colegas e deixo aqui para vocês essa oportunidade de participar de um curso segunda, terça e quarta, né, da próxima semana. Vai acontecer o curso de microexpressões faciais, é um mini curso somente para que você tenha aí um saborzinho do que é o treinamento de microexpressões faciais. Manda um WhatsApp para o meu número 81996479871. Mande o seu nome e diga, eu quero participar do curso de microexpressões faciais. Você vai ser adicionado no grupo e na segunda-feira eu vou disponibilizar para você o link do primeiro dia, o link do segundo dia e o link do terceiro dia, onde você vai ter a oportunidade de 10 da manhã até às 11h30 da manhã de participar do nosso curso de microexpressões faciais. E na quinta-feira, na live, né, a gente vai poder pensar, ô Jota, peraí, tu não vai me enganar não, né? Como é que eu vou saber que o pessoal participou do curso de microexpressões faciais? Os participantes vão poder entrar na live ao vivo na próxima quinta-feira, falar sobre suas experiências no curso e pós-curso, e a partir daí a conversa da gente vai ser sobre
o que foi que aconteceu nesse curso de microexpressões faciais, para que vocês possam ter a sensação de que o curso tem uma funcionalidade. Vocês vão poder aplicar as técnicas que vão ser apresentadas para vocês no curso, né? Dá um alô aí também para o Coronel Amintas, né? Meu amigo Coronel Amintas, que é da área lá de Caruaru e adjacências. Muito obrigado aí pela participação, né? Coronel Berenguer também, né? Meu amigo Coronel Berenguer, Léo Silva, José Paulo, João Paulo também está aqui conosco. Miranda eu já falei, né? Martins, meu querido amigo Sub Martins aí da Polícia Militar. Então, né? José Antônio Lima também está aí conosco. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação sobre a live de hoje, eu vou dar mais um tempinho aí para você elaborar a sua pergunta, fazer a sua pergunta. Mas não esqueçam, manda para mim o WhatsApp, se inscreve no curso, 10, são 10. Lembre-se, são 10, os 10 primeiros vão poder participar comigo do mini curso, segunda, terça e quarta-feira, né? Eu já coloquei nos dias 15, 16 e 17, segunda, terça e quarta-feira de fevereiro de 2021, de 10 da manhã até as 11h30. Bom, estou esperando aqui, ninguém tem nada a perguntar, vou aguardar a inscrição de vocês, os 10 primeiros já sabem, tem um encontro comigo, segunda, terça e quarta, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, eu vou mandar pelo grupo de microexpressões cursos e você vai poder participar desse mini curso. E só lembrando, nós temos um curso voltado para advogados no site do JUS 21, www.jus21.com.br. E na próxima quinta-feira eu vou convidar o pessoal que fez o curso de microexpressões para estar numa live comigo para contar sobre as suas experiências pós-curso, né? Lembrando que no final de cada dia você já vai receber uma informação que você vai poder trabalhar naquele dia. E na quinta-feira, aí a gente verifica aí como é que esses resultados foram captados ou cooptados pelo pessoal que participou do treinamento. Eu espero você no nosso treinamento, espero você na nossa próxima live. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tiago Cruz, Tiaguinho, eu já ia me despedindo, mas você entrou, não podia deixar aí de dar uma boa noite para você também. Aguardo aí as inscrições para o treinamento e até a próxima então.